Bom, minha gente, continuando a nossa aula 2 sobre a acidez dos solos, a gente demonstrou que o pH podia ser calculado matematicamente pela equação pH é igual ao logaritmo do inverso da concentração de H+. A gente viu duas soluções, por exemplo, a solução A com a concentração de H+, de 0,001 mol, né, por litro, de H+ por litro, né, e uma solução B de H+ com a concentração de 0,0001 moles H+ por litro. Então, seria complicado aqui a gente dizer qual é a mais ácida. Só um químico saberia. E matematicamente a gente desenvolver essa equação do pH igual ao logaritmo do inverso da constante de H+, eu vou encontrar que A tem um pH 3 e que B tem um pH 4. Portanto, a solução A é 10 vezes mais concentrada do que a solução mais ácida. A solução A é 10 vezes mais ácida do que a solução B, né? Então, aí foi desenvolvido um equipamentozinho chamado de eletrodo, que tem uma substância KCl dentro. Esse potássio mais está dissociado dentro, e quando se coloca dentro de uma solução com acidez ativa H+, rica em H+, vai haver uma polarização aqui uma repolarização não, uma repulsão entre os íons H+ e K+. Portanto, esse aparelho, denominado de potenciômetro ou pHmetro, consegue transformar isso numa escala de pH, que vai de 0 a 14, onde 7 significa dizer, até de 0 a 7, significa dizer que a concentração de H+ é maior do que a concentração de hidroxila. E que, a partir de 7, a concentração de hidroxila é maior do que a concentração de H+. E que a concentração de H+ é igual à concentração de hidroxila exatamente no pH 7, denominando essa solução de solução neutra. Então, meio ácido, a acidez cresce para a esquerda e, entre 7, a partir de 7, a alcalinidade cresce para a direita, né? Por que esse estudo do pH é importante? Porque a gente sabe que entre o pH 6 e 7, aqui nessa faixa, é a faixa de pH onde é possível haver a maior concentração possível de nutrientes disponível para as plantas, principalmente o potássio, o cálcio, o magnésio, né, o nitrato, o íon amônio, que a gente vai estudar com mais detalhe aqui, né, os micronutrientes, né, principalmente o boro, o cloro, o manganês, o zinco. Então ocorre a maior disponibilidade aqui entre essa faixa de pH de 6 a 7. Por isso que é importante a gente conhecer o pH dos solos, né? Então, e a gente sabe também que à medida que o pH aumenta diminui para a esquerda, a acidez aumenta, então aumenta a concentração de ferro, né? A concentração de manganês, a concentração de alumínio. E para a direita, a partir de 7, aumenta a de sódio, né? Aumenta a de cálcio, aumenta a de magnésio. Então, o pH é um indicador muito importante para a gente avaliar os níveis de fertilidade dos solos. Agora, na realidade, quais as causas de acidez do solo? A primeira causa de acidez é a dissolução do CO2 na água. Esse CO2 ele é proveniente de quê? Da respiração das raízes e dos micro-organismos no solo. Então, o CO2 mais a água forma o ácido carbônico, H2CO3, que por sua vez dissocia em 2H mais CO3 menos. Olha aqui
o 2H+, caracterizando a acidez ativa. Então isso não é fácil de evitar, porque isso é um processo natural que ocorre durante nas regiões muito úmidas, como a Amazônia, que chove muito, ou então na Mata Atlântica, que tem muita matéria orgânica, e a decomposição dessa matéria orgânica pelos micro-organismos forma CO2, libera CO2 que dissolve na água, que forma ácido carbônico que se dissocia em 2H+, mais CO3. Essa é uma das causas. A segunda causa é o alumínio trocável. Esse alumínio, proveniente de minerais do tipo silicatos de alumínio, ele hidrolisa a molécula de água, né? Então H2O mais esse alumínio vão formar dióxido ou trióxido de alumínio, né? Culminando com o Al+3, né? Culminando com a liberação indiretamente de H+ no solo, né? Então, o trióxido de alumínio libera, hidrolisa a molécula d'água, é hidrolisada pelo alumínio, que forma hidróxido de alumínio mais H+. Isso é uma reação sequencial, formando H+, e aumentando a acidez. Essa é uma das causas. A terceira causa é a erosão. A erosão remove a camada superficial do solo, rica em base, e expõe o subsolo rico em H+. Uma causa de acidez também devido a manejo. E a quarta causa de acidez é a utilização de adubos, como ureia e sulfato de amônia. Então, os micro-organismos decompõem essas moléculas e deixam como resíduo H+ na solução do solo, né? Mas sempre deixando H+. Então, o uso intensivo de adubos nitrogenados ricos em H+, leva, através da decomposição do adubo pelos micro-organismos, à formação de acidez no solo, né? Então, né? Ou ainda, a quinta causa de acidez. A acidez é devido à utilização do cultivo intensivo. O cultivo intensivo de uma cultura que extrai nutrientes básicos, né, vai terminar o quê? Removendo os nutrientes básicos e deixando no solo o H+, né? Ligado à fração mineral do solo ou ainda na solução do solo como acidez ativa. Então aqui estão as 5 grandes causas de acidez do solo: a dissolução do CO2, a hidratação da água pelo alumínio, a erosão que remove a camada superficial e expõe os subsolos, a decomposição dos adubos nitrogenados ricos em H+, pelos micro-organismos, que deixa o resíduo H+ como acidez ativa, e o cultivo intensivo, que remove as bases do solo, cálcio, magnésio e potássio, e deixa no seu solo o H+. Então, aqui está as causas de acidez dos solos.